manter o microfone desligado durante a palestra. Caso queiram participar com a gente, vocês podem deixar a câmera ligada e interagir com os palestrantes no evento. Bom, pessoal, então, seguindo a nossa programação, é com imenso prazer que, nesse momento, teremos a palestra cujo tema é Recuperação e Utilidades na Indústria de Celulose, que será proferida pelos palestrantes Matheus Mori e Matheus Oliveira. É com vocês, galera. Tudo bem? Acho que estava mutado aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão ouvindo bem a gente? Tá tranquilo? Dando para ouvir. Legal. Bom, gente, vou começar me apresentando, então, antes de começar a palestra, antes de apresentar até a tela para vocês. Bom, meu nome é Matheus Varandas Mori, tá? Hoje eu estou na Bracel, junto com outro Matheus aqui. A gente era trainee de utilidades lá, então, acho que durante a divulgação vocês até viram que a gente era trainee. Felizmente, o nosso programa de trainee acabou e a gente acabou sendo efetivado, então a gente agora fica como engenheiro júnior, a gente não está mais como trainee lá. Ambos estamos na área de utilidades. Obrigado. E a gente vai tentar, o que a gente vai tentar trazer para vocês aqui hoje é uma noção de processo mesmo de indústria de celulose, mas só da parte de recuperação e utilidades. A indústria de celulose é uma indústria muito completa, né? Ela vai desde a linha de fibras dela, né, até a parte de recuperação, que é uma parte cíclica bem legal que a gente vai tentar apresentar aqui para vocês. Porque a nossa intenção aqui é que vocês conheçam a indústria de celulose para que um dia, mais para frente, vocês, se desejarem uma carreira na indústria, que vocês consigam ter um background aí para poder decidir mesmo se, pô, a indústria de celulose é massa, eu quero ir para ela, ou então, pô, quero ir para uma petroquímica. Então, sem mais delongas, o meu nome é Matheus Varandas Mori, eu sou de Barra Bonita, interior de São Paulo, bem perto aqui do Lençóis Paulista, é a cidade do Zeca aí, sou amigo de infância da irmã do Zeca. Aê! Apresentar a barra aí. Pô. E aí, bom, eu sou formado na Unesp de Araraquara, né? É um curso bem novo também, eu sou primeira turma, me formei em 2019, não me formei em 5 anos, né, galera? Nunca dá tempo de se formar em 5 anos, mas estamos aí. Lençol marca barra aqui, ó, falaram aqui já. Claro. Oi, gente, boa noite, prazer, muito feliz de estar aqui hoje, obrigado pelo convite do pessoal, de todo mundo, de ter dado esse espaço para a gente fazer a palestra. Eu sou outro Matheus Oliveira, também formei Engenharia Química lá na Unesp de Araraquara, em 2020. E assim como o Matheus, estou na Utilidades. A gente se divide aqui, o Mori fica mais na parte de águas, tratamento de águas, e eu fico na parte de energia, vapor, ar comprimido e central de refrigeração. Então, após a palestra, se vocês tiverem qualquer dúvida que a gente não levantou aqui na apresentação, dúvidas gerais, quiser bater um papo de alguma coisa relacionada, aí vocês fiquem à vontade, tá? A gente, apesar da gente ser de utilidades, a gente quer mostrar um pouquinho da recuperação química, porque é uma particularidade da indústria de papel e celulose, e é isso aí. Aproveitem e a gente está aberto para qualquer dúvida que vocês tiverem. Só uma última coisa para falar. Hoje a gente fica localizado no projeto STAR da Bracel, tá? Então a Bracel acho que está muito em evidência agora por causa desse projeto. Então, mais para o final, a gente fica aberto aí para dúvidas também sobre o projeto, se vocês quiserem. Claro que a gente não vai falar nenhum dado técnico, porque são confidenciais, mas sobre a nossa vivência a gente consegue falar sim. Bom, pessoal, eu estou compartilhando minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo ela já? Estamos sim, Matheus. Legal. Tem alguns slides aqui. Bom, então vamos para a apresentação. Gente, essa é uma fábrica de celulose tradicional. Essa daqui é uma imagem que vocês pegam no Google, é muito tranquilo, é uma fábrica da Suzano. Tá? Eu vou pegar o pointer aqui para poder mostrar para vocês. Vocês estão enxergando meu pointer? Então, né? Sim. Então, vamos lá. Bom, aqui vocês conseguem ver algumas coisas que são principais na indústria de celulose, né? Que são equipamentos principais. Aqui a gente tem bem aqui pequenininho, a gente tem um digestorzinho aqui, que é onde a gente vai tirar a celulose da madeira, né? Aqui a gente tem uma caldeira de recuperação, né? Aqui a gente tem a parte de branqueamento da nossa celulose, e aqui para trás, aqui tudo isso daqui a gente tem a parte que a gente chama de secagem e acabamento, né? Que é onde vai ter a máquina de secagem, onde vai ter a máquina de formação de folha, né? E aqui é provavelmente a expedição
da indústria, né? Essa parte aqui é a parte de utilidades da planta, onde a gente tem o tratamento de efluentes e provavelmente o tratamento de água também. Essa indústria de celulose, ela é bem linear, né? O que eu queria mostrar nessa imagem aqui? Que a primeira parte dela, onde a gente começa a extrair a celulose da madeira, ela é muito linear. Então, a gente vê aqui o digestor, ele já vem aqui direto para o branqueamento, para a lavagem e branqueamento, e depois a gente já tem a secagem mesmo. Então, como que é a linha de fibras? Ela é muito tranquila, né? Só passando aqui, porque a gente vai falar de recuperação. A madeira, ela chega como cavaco, como tora, né? A gente pica ela em cavacos. Então, aqui a gente vê um silo aqui de armazenamento de cavacos mesmo. Para quem nunca viu a indústria de celulose, a gente chama de cavaco mesmo, os pequenos... são chips, né? Em inglês. São pequenos quadradinhos de madeira. A gente corta nesse tamanho justamente para ter uma maior superfície de contato, aquela coisa de química de ensino médio mesmo, para ter um maior rendimento na reação, um negócio mais cinético mesmo. Depois que a gente picou esses cavacos, a gente vai mandar eles para o digestor. Isso aqui é um digestor. Ele basicamente é um vaso de pressão gigantesco, né? Onde a gente vai ter, entrando nele, licor branco, que vai ter um licor que é simplesmente um líquido rico em soda cáustica, né? Que vai dissolver, soda cáustica e sulfeto, que vai dissolver essa madeira e vai extrair a celulose, a gente vai ter uma polpa celulósica. Aí a gente manda para lavagem. Isso daqui são filtros lavadores da polpa mesmo, onde a gente vai aumentar a pureza dessa polpa aqui, vai deixar ela um pouco mais branca, né? Menos marrom. E aqui a gente manda depois da lavagem, ou a gente manda direto para a máquina de secagem, e aqui a gente vê os rolos de celulose, aqui os pares de celulose, ou a gente manda para o branqueamento antes e depois manda para a celulose. Então, a linha de fibras ela é muito reta. Entrou madeira, saiu celulose. O que a gente tem nesse meio tempo, né? A gente tem alguns subprodutos. Então, o que é a recuperação? É justamente tratar esses subprodutos, mas a particularidade na celulose é que esses subprodutos voltam a se tornar matéria-prima. Isso é a coisa mais fascinante, eu acho, da indústria de celulose, né? Então, de novo, aqui a gente tem a madeira entrando no cozimento e saindo como polpa. Ótimo, tranquilo, isso é bem linear. Mas aí, o que acontece com aquele licor branco que eu falei que estava entrando aqui no cozimento? Ele vira licor preto. E aí, esse licor preto, a gente vai mandar para a caldeira de recuperação para transformar ele, que a nossa caldeira de recuperação é um reator, ela é uma caldeira que tem reação química, isso é muito legal. A gente vai transformar ele num licor verde. Por que verde? Porque ele é verde mesmo, tá, pessoal? Depois, a gente vai mandar para a calcificação. Na calcificação, a gente vai adicionar cal e vai transformar esse licor aqui, verde, em licor branco de novo, que vai voltar para o processo. Então, é tudo muito cíclico, né? Ao mesmo tempo, a cal que a gente usou aqui, ela vai se transformar em carbonato de cálcio, que é uma lama mesmo, e a gente vai recuperar essa lama e transformar em cal de novo. Então, é algo extremamente cíclico, e nesse meio tempo, como bônus, a gente vai ter a geração de vapor e energia para o nosso processo. Então, muito provavelmente, vocês vão ver várias indústrias de celulose aí que são autossuficientes em energia, e em vapor também. Elas não precisam comprar vapor, elas geram o próprio vapor e conseguem gerar a própria energia que estão usando, e de quebra ainda vendem energia, né? O Matheus vai entrar muito mais nisso depois, mas hoje a indústria de celulose ela tem como dois produtos, né? Assim como uma indústria como uma raiz da vida, a gente tem a celulose, que é o produto principal, e a energia, porque você acaba vendendo essa energia depois. Então, vamos falar da área de recuperação, né? Que é esse primeiro quadrado aqui, que é esse primeiro círculo aqui, perdão. Aqui a gente vai falar da recuperação, um pouco do ciclo de recuperação química, como que ele é mesmo, o processo dele, da onde ele chega, para onde ele vai, né? A gente vai falar da evaporação, que é uma das primeiras áreas da recuperação química, né? Da caldeira de recuperação química, que é o coração mesmo de uma fábrica de celulose, e, por fim, da calcificação em forno de cal. Como que é um ciclo de recuperação química, então? Bom, como eu falei para vocês, a gente tinha entrado lá, a gente mandou cavaco para o digestor, mas junto com o cavaco a gente mandou também, a gente acabou por mandar também o licor branco.
esse licor, ele vai dissolvendo a madeira. E nisso ele vai pegando todas essas estruturas que têm cor, por exemplo, a lignina, as hemiceluloses, essas substâncias que dão a coloração da madeira mesmo. Então ele vai escurecendo. Esse licor vai cada vez mais escurecendo. E vai ficando preto. E aí o que a gente faz com esse licor preto? Né? A gente não pode jogar fora. É algo muito, como é de madeira, você não poderia jogar para efluentes, por exemplo, porque ele tem um teor muito alto de DQO, DBO, acho que vocês já ouviram falar disso, né? Então, para um tratamento convencional, tratar esse licor é quase que impossível. Né? A gente teria que diluir muito ele, trabalhar com um tratamento de efluentes químico mesmo, e não bioquímico, o que seria muito caro. Então, a gente recupera esse licor. O que a gente vai fazer, então? Primeiro, a gente manda para evaporação. O que existe na evaporação? São muitos evaporadores, né? Cada um desses aqui são evaporadores, onde a gente vai concentrar o nosso licor preto, que está um pouco diluído aqui, né? Para que a gente faz isso? Porque a gente quer ter o combustível, o licor preto ele vai ser um combustível para a gente na nossa caldeira de recuperação. Então a gente vai concentrar ele para que ele tenha um poder calorífico maior. Quando a gente tem um combustível de maior poder calorífico, a gente acaba gerando mais vapor e gerando mais energia, consequentemente. Então, a gente manda esse licor preto forte para a caldeira de recuperação. Tá? Da caldeira de recuperação, esse licor preto forte, o que sobrou dele, o queimado, é um fundido, é um negócio bem... como se fosse um metal fundido mesmo. Né? Que a gente chama de smelt, que smelt, na tradução, é simplesmente fundido. Então, a gente vai mandar esse smelt e vai pegar um pouquinho de licor branco fraco da nossa calcificação e vai juntar ele num tanque dissolvedor. Quando a gente faz isso, esse licor preto, que acabou sendo fundido, vai virar o nosso smelt, o nosso licor verde. Nosso licor verde, então, a gente manda para o nosso clarificador, que aí a gente já está entrando na calcificação, né? Esse licor verde, a gente vai começar a apagar ele, a gente manda para um apagador. Por quê? Porque a gente começa a colocar cal e a cal vai esbranquecendo ele. Entenderam? Por isso que chama apagador. Vai apagando o licor até ele se passar pelos calcificadores, né? E pelos filtros, aonde a gente consegue... Nos filtros a gente tira o quê? A gente tira a lama e o licor branco. Novinho pra gente. A lama a gente passa para outro filtro, tenta recuperar o máximo de lama possível para jogar para o forno de cal, onde a gente vai calcificar essa lama e transformar em cal de novo, para, de novo, utilizar no nosso processo. Então, as áreas que eu tinha comentado com vocês estão bem expostas aqui. Né? Primeiro, a gente tem a evaporação, a caldeira de recuperação química, e aqui a calcificação e filtro e forno de cal. Isso é uma recuperação completa, é a área de recuperação completa numa indústria de celulose. Então, vamos lá. A evaporação. Aqui, só para vocês verem, isso daqui é uma foto bem antiga de uma fábrica com evaporação, tá, pessoal? Os evaporadores... Essa é uma fábrica até que pequena, mas os evaporadores são bem grandes mesmo, tá? São vasos de pressão bem grandes mesmo, eles simplesmente são trocadores de calor de placas, tá? Então, vamos lá, de novo. O ciclo da evaporação é bem simples. O licor preto que estava no cozimento foi para um tanque de licor preto fraco dentro da nossa indústria. Esse tanque de licor preto fraco vai enviar para os nossos evaporadores. Esses evaporadores vão concentrar o licor preto. Normalmente, ele chega com 25% aqui, está saindo com 75% aqui. Então, é uma concentração bem agressiva mesmo. E aí, a gente manda esse licor preto forte direto para a nossa caldeira para ser queimado. De novo, por que a gente está fazendo isso? Gente, o licor preto, ele é o que tem, basicamente, metade da madeira que foi utilizada lá na polpa. Então, dessa madeira aí que a gente jogou lá no digestor, metade dela virou celulose e metade dela ficou no licor preto. Quando eu falo metade dela, o que são essa metade? Lignina, que é o produto que mais tem poder calorífico aqui, tá? Que é o que a gente quer realmente concentrar, queimar mesmo, porque é um subproduto que hoje a gente vê que ele tem mais utilidade além da queima, mas ainda assim é muito rentável queimar ele. A celulose, né? Que aí a gente vai falar aqui de celulose tanto que não foi aproveitada na polpa, quanto as hemiceluloses, que são estruturas que ligam a celulose com a lignina, tá? E aí a gente vai aproveitar para se recuperar essas substâncias para que a gente consiga queimar elas na nossa caldeira. Então, o primeiro passo é o seguinte,
Na evaporação, a gente vai ter, basicamente, duas coisas acontecendo ali. A gente vai ter licor entrando, né? E vai ter o vapor também, porque a gente vai ter que aquecer esse licor para poder concentrar ele. Saindo, então, a gente vai ter um licor mais concentrado, a gente vai ter o condensado desse vapor e o evaporado do licor também, porque o licor, parte dele evapora e parte dele fica como estado líquido mesmo. Então, aqui eu queria mostrar para vocês como a gente trabalha com um licor. Que a gente tem 6 efeitos, tá, pessoal? Não são 6 evaporadores, mas são 6 efeitos que a gente chama, né? Então, alguns efeitos aqui a gente consegue ver que estão em paralelo, né? Então, a gente divide a nossa corrente de licor aqui. E aí você fala, pô, legal, né? A gente simplesmente ia passar em série aqui o licor vai concentrando. Não, essa é uma particularidade da indústria celulose também. Aqui, até pelos diferenciais de pressão, a gente tem que colocar o licor normalmente ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto efeito. Aqui, para exemplo, a gente vai colocar no quarto, tá? Então, nosso licor preto fraco entrou no quarto efeito. Saiu do quarto efeito, ele vai se juntar e vai direto para o quinto efeito. Vai dividir entre os três quintos efeitos aqui. E isso ele vai concentrando. E isso daqui, ele está concentrando. Ah, Matheus, é com vapor? Calma, ainda não. Mas a gente vai explicar o que é certinho. Depois desse quinto efeito, ele vai para o sexto. Vai falar, beleza, né? Então, o licor, ele já concentrou, já só precisa de 3 efeitos. Não, pessoal, aqui a gente vai ter o seguinte. Aqui a gente vai ter o licor preto já um pouco concentrado, mas que também vão ter alguns gases não condensáveis que estão atrapalhando para a gente ter um licor de mais pureza, vamos dizer assim, que a gente possa mandar para a caldeira de recuperação. Então, o que a gente vai fazer? Vai passar esse licor por alguns condensadores, né? Perdão, alguns condensadores aqui. E aí, a gente vai devolver eles para o efeito anterior, para o terceiro efeito. Por que a gente está fazendo isso? Para aumentar a eficiência térmica deles. Eu vou mostrar o porquê mais para frente. Então, a gente passa para o terceiro, e aqui fica um pouco confuso, pessoal, mas vocês não precisam se atentar muito a isso, não. O primeiro e o segundo efeito são efeitos de placas, onde eles têm a parte A e a parte B. Então, a gente primeiro manda para a parte B do primeiro efeito. Depois, a gente vai sair do primeiro efeito B e ir para o segundo efeito A. Depois, a gente vai do A para o B do segundo. Depois, a gente vai do segundo B para o primeiro A. Do primeiro A para o primeiro D. Do primeiro D para o primeiro C. E aí a gente chega, a gente para e a gente fala, não, já está concentrado demais o nosso licor. Por que a gente está fazendo esse caminho? Vou falar para vocês. Porque a gente tem que se basear no ciclo de maior eficiência térmica. Então, o que a gente está fazendo para concentrar esse licor? A gente está jogando vapor nele. Então, no primeiro efeito, pessoal, a gente vai pegar o vapor vivo mesmo. O vapor que está saindo direto do nosso coletor de vapor, né? Que a gente vai tá numa temperatura ótima, tá na temperatura de saturação dele, tá lá, meu, torando mesmo, tá numa temperatura ótima para ebulir o licor mesmo, para concentrar o licor. E aí a gente vai jogar no primeiro efeito, tá? O que acontece? No contato com as placas, o vapor ele entra em contato com o licor também, tá? Então, o vapor aqui ele não vai voltar puro como condensado, né? O que vai acontecer é que ele vai se tornar o que a gente chama de evaporado, tá? E aí o evaporado vai do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, do quinto para o sexto. Ah, então por que a gente coloca o vapor Por que a gente coloca o licor no quarto efeito, então? Gente, vocês concordam que depois que a gente passou ele aqui pelo sexto efeito e mandou ele de novo para o terceiro, para o segundo, para o primeiro, aqui no primeiro é onde o vapor vai estar mais quente, é onde a gente vai conseguir concentrar mais e é onde a gente vai ter também o licor mais puro. Então é por isso que a gente joga o vapor aqui no primeiro e só manda o licor para o primeiro estágio quando ele já estiver bem legal, entendeu? Para a gente ter uma eficiência térmica muito melhor, tá?
e a gente não depender tanto de pressão, porque vocês concordam que quanto mais a gente, isso, vocês vão ter essa malícia de processos, quanto mais você vivenciar isso em fábrica, mas quanto mais a gente for vindo para a direita aqui, mais a gente está aumentando a pressão, tá? Então, se a gente quisesse fazer o ciclo do licor junto com o ciclo do vapor, a gente teria que ter um sexto efeito aqui com uma pressão absurdamente estrondosa mesmo, para que a gente conseguisse uma pressão de vapor muito grande mesmo, para que a gente conseguisse evaporar isso. Quando a gente faz isso, a gente pode mandar para cá com uma pressão menor, tá? Menos vapor, e aí a gente consegue otimizar a concentração do nosso licor, tá? O que acontece com esse evaporado no final? Ele passa para os condensadores depois, e esse evaporado aqui pode ser tratado de algumas maneiras na fábrica, tá? Não vou me estender muito aqui, porque a apresentação é muito grande mesmo. Outro ciclo que a gente tem são os condensados desse vapor, que eu acabei de falar, desse evaporado. Então, o primeiro condensado, que é o de vapor vivo, né, é um condensado limpo, é um condensado primário, que a gente chama. A gente pode reaproveitar ele com a água desmi, por exemplo. O pessoal tratar ele um pouco e reaproveitar com a água desmi. O segundo, o terceiro e o quarto, os quartos efeitos, eles são condensados que a gente chama condensados secundários. São condensados que não estão sujos, mas não estão limpos o suficiente para a gente mandar de volta para uma caldeira para virar vapor, ou para consumo de água, entendeu? Não dá. São condensados já que tem uma certa condutividade muito alta e a gente não consegue reaproveitar eles, a não ser que a gente trate eles. E o último é o condensado contaminado, que a gente fala, né? Que é o condensado do sexto efeito. Esse condensado aqui, a gente tem que tratar eles com um stripper mesmo. É um tratamento um pouco mais complicado que nem todas as fábricas têm. Alguns já mandam direto para efluentes, tá? Então, só para vocês verem como é o ciclo na evaporação, tá? Então, acho que eu vou parar minha parte por aqui, depois eu volto, mas depois vocês podem falar para mim, a gente está aqui com a tela cheia aqui, e para não se estender muito também, depois eu queria sentir com vocês o que vocês acharam dessa evaporação, se é muito complicado, se vocês entenderam o propósito mesmo. Então, agora a gente tem o nosso licor que a gente vai mandar para a caldeira. Ali a gente vai começar, então, a recuperar esse licor, tá? Eu deixo com o Matheus agora. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, então o Mori introduziu aí com vocês o que é a concentração do licor, né, que é esse nosso subproduto gerado no cozimento. Só para, assim, efeito de curiosidade, esse licor ele sai do cozimento com uma concentração de aproximadamente 15%, e no final da evaporação, dependendo da fábrica, ele varia entre 75% e 85%. E por que a gente faz isso, né? Por que a gente concentra? Porque o intuito é a gente queimar esse subproduto, né? Fazer a combustão dele na nossa caldeira de recuperação. O Matheus já explicou por que tem esse nome de recuperação, porque o intuito aqui é você recuperar, né, os nossos químicos para eles voltarem no processo e a gente ter um processo cíclico, né, que até ambientalmente é muito sustentável. Então, qual que é a função da nossa caldeira de recuperação? A primeira função dela é ser um reator químico, que a gente vai ter reações lá dentro que ajudam a gente a realizar essa recuperação, a gente ter de volta os químicos que a gente precisa, e de quebra ela vai ser uma geradora de vapor, né? Porque a gente tem a queima da parte orgânica desse licor preto, que é basicamente carbono, e aí essa queima vai gerar energia, vai gerar calor, que vai fazer com que a água esteja circulando dentro da nossa caldeira, se transforme, vá para o estado de vapor, e esse vapor vai ser utilizado na fábrica, vai ser utilizado nas nossas turbinas, para gerar energia elétrica e para gerar energia térmica para o nosso processo. Aí aqui a gente tem um exemplo do que é um corte, né, transversal de uma caldeira de recuperação, e a gente gostaria de mostrar para vocês aqui qual que é o fluxo o fluxo de entrada e de saída, né? O que é mais importante aqui para a gente. Então a gente está entrando aqui com licor preto e com ar para gerar essa combustão, e a gente sai com o vapor, com a energia e principalmente com os nossos dois químicos mais importantes gerados nessa recuperação, que o Matheus até falou lá, que é o sulfeto de sódio e o carbonato de sódio. E eles juntos geram o esmalte.
E aí, quando a gente vem aqui com um pouco de água, né, ou solução aquosa, a gente tem o licor verde. Então, basicamente, o que é a caldeira de recuperação? É um combustível, que nesse caso é o licor negro, mais um comburente que vai gerar energia para a gente. Usualmente, quando a gente fala de caldeira, a gente pensa em caldeira de biomassa, né? Principalmente porque a gente tem muita usina no país, então a gente pensa que tá queimando bagaço de cana, tá queimando madeira. Essa é a grande particularidade da indústria de papel e celulose. Aqui a gente tem uma caldeira de recuperação química, então o combustível dela é essencialmente licor negro. Essas caldeiras elas não queimam, não aceitam como combustível bagaço de cana ou até o cavaco que a gente pode queimar em caldeiras de biomassa. Se a gente tiver necessidade, a gente pode adicionar aqui também como combustível algum óleo, algum gás de combustão, a caldeira é preparada para isso, mas em operações normais essa caldeira vai queimar só o subproduto, que é o licor negro, que é o que a gente tem em abundância na fábrica. Aqui a gente trouxe uma imagem bem legal para vocês entenderem como que funciona, como que o licor negro ele é inserido na caldeira, né? A gente tem esses bicos aqui, né, que são parecidos com aerosóis, né, desodorantes. Por que a gente tem isso daqui? Tem uma pressão muito alta nesses bicos e quando ele chega aqui na ponta, a gente, com esse aerosol, a gente faz com que o licor ele se transforme em moléculas, né, bem pequenas, e a superfície de contato dele aumenta muito. Ou seja, a gente facilita a queima, facilita a combustão e maximiza a nossa queima dentro da caldeira. E aqui a gente trouxe também uma imagem para exemplificar o que acontece quando o esmalte, né, um pouquinho de esmalte, ele entra lá na caldeira. Então, na saída daqueles bicos aspersores, a gente já tem logo a secagem, por mais que ele esteja concentrado, ainda tem um pouco de água, então a gente vai retirar essa água, a gente seca ele, tem a expansão e a queima de gases voláteis, aí depois disso a gente tem a ignição, a queima do carbono, que é o que vai gerar a energia, né, que vai gerar os gases com temperatura para aquecer a água, e o fundido, que é o esmalte, que vai para a parte de recuperação química. E aqui na caldeira, a gente divide a caldeira em 3 grandes zonas, né? Que aqui embaixo, essa zona rosinha, é a zona de redução, aqui no meio é a zona de secagem, e aqui em cima é a zona de oxidação. Cada uma dessas zonas tem diversas reações complementares, reações paralelas do nosso processo que a gente precisa controlar. Mas o que é mais importante para a gente aqui? A zona de redução. Porque na zona de redução que a gente tem a transformação do sulfato de sódio, que é um subproduto lá da produção de celulose, do digestor, em sulfeto de sódio. O que é esse sulfeto aqui? O sulfeto ele é um componente extremamente importante do nosso licor branco, que é o agente de cozimento que a gente põe no digestor junto com a soda, com NaOH. Qual que é a função do sulfeto? Ele consegue direcionar o hidróxido no ataque da lignina que está na madeira. Então, imagine assim, a gente tem um pedaço de madeira, um pedaço de cavaco, a soda entra lá e separa o que é lignina e o que é celulose. Então, ele agride a madeira, ele degrada aquilo ali. Então, por consequência, ele agride um pouco a celulose também. Quando a gente adiciona o sulfeto, a gente está falando assim para a base, né? Olha, é o seguinte, você tem que atacar a lignina. Então, com isso, a gente melhora o rendimento do nosso processo e preserva a celulose. Então, a gente tem aqui 2 reações de redução do sulfeto e a gente tem a reação de formação do carbonato de sódio, que o Matheus vai mostrar daqui a pouco, que é um componente extremamente importante também da nossa recuperação química. E aqui a gente trouxe essa animação para mostrar para vocês qual que é o fluxo dos gases e o fluxo da água que está entrando na nossa caldeira. Se vocês lembrarem ali do que o Matheus falou, ele mostrou que o licor ele não entra no primeiro estágio da evaporação. Porque, pensa, o licor está entrando relativamente frio. O primeiro estágio é o estágio mais quente de todos. Ou seja, você teria um choque muito grande. Você não aproveitaria a energia que você tem
no seu vapor. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Essa parte aqui de baixo é a fornalha da nossa caldeira, ou seja, é onde realmente está acontecendo a combustão e é onde a gente tem a temperatura dos gases mais alta possível. E nessa parte aqui é a parte onde os gases já estão com a temperatura mais alta. Então, a entrada da água aqui é como se fosse contracorrente, ela faz um fluxo contrário dos gases de exaustão. A água está entrando aqui, nessas partes azuis que vocês estão vendo, que a gente chama de economizadores. Por que economizador? Porque a gente está utilizando aqui a energia que está nos gases de exaustão, que já estão saindo da caldeira, para fazer um pré-aquecimento com a água. E à medida que a água vai entrando aqui, ela vai tendo contato com o gás em maiores temperaturas. Então, ela vem até nessa parte azul, que são os economizadores, e ela vem nessa parte roxa aqui, que são os superaquecedores. Então, aqui você já tem o processo de superaquecimento dessa água, já transformando em vapor, para ir para o nosso processo. Por que a gente gera vapor superaquecido, né? E não vapor saturado? Isso aí acho que todo mundo já viu em termodinâmica, mas aqui é um caso bastante aplicável. Se a gente tivesse um vapor saturado aqui e envia para o processo, quando ele perde meio grau de temperatura, ele já começar a se condensar. E a gente não quer isso, a gente quer alimentar nossos consumidores de vapor com vapor puro, né, sem condensado. Então, a gente aumenta a temperatura desse vapor até ele se tornar superaquecido, para a gente garantir que enquanto ele caminha nos pipe racks da fábrica, ele ainda esteja na condição de vapor e vai chegar nas nossas áreas consumidoras com a pressão e temperatura que o consumidor precisa. Bom, pessoal, então como o Matheus falou aqui agora, um dos nossos produtos no nosso smelt é sulfeto de sódio, e esse sulfeto ele já está pronto para a gente aproveitar ele lá na digestão dos cavacos, né? E o outro é o carbonato de cálcio. E aí, se vocês se lembram, o Matheus acabou de falar que a gente tem a soda e o sulfeto, né? A soda é o NaOH, né? O que a gente vai fazer agora? Por que essa área chama calcificação? A gente vai pegar esse carbonato de cálcio e vai calcificar ele, tornar ele em soda cáustica, para aí a gente ter o nosso licor branco de novo, tá? Então, essa daqui é uma foto de uma calcificação aqui, com algumas legendas aqui para vocês verem, né? Então, aqui a gente tem os clarificadores do licor verde, né? Que é o primeiro estágio aqui nosso. A gente vai ter os reatores aqui, onde a gente vai ter a calcificação mesmo acontecendo aqui, tá? A gente vai ter os filtros de licor branco, e dos filtros de licor branco, a gente vai ter simplesmente, do primeiro, o licor branco saindo aqui para o tanque de licor branco, e no outro filtro aqui, onde a gente já tem um licor já um pouco menos concentrado, é o nosso tanque de licor branco fraco, tá? Vou mostrar o ciclo para vocês, vai acontecer da seguinte maneira. Só falando aqui o ponto principal da calcificação, como eu disse, a gente vai ter duas reações, então. A primeira delas é pegar o cálcio, a cal que está vindo lá do forno de cal, e transformar em hidróxido de cálcio, né? Que a gente faz isso aqui nesse apagador, não está mostrando aqui, mas está bem aqui embaixo no apagador, que está abaixo do silo de cal, tá? E depois a gente, com esse hidróxido de cálcio, a gente faz uma reação aí que no ensino médio a gente chama de dupla troca, né? Na faculdade a gente nem pode chamar assim, mas é um vício. Onde a gente torna, então, esse carbonato de sódio em hidróxido de sódio, tá? Então, vamos lá. Como é que é o processo dele? Então, a gente tem o nosso smelt aqui, né? Que está saindo da caldeira mesmo, que é sulfeto de sódio e carbonato de sódio fundido, né? A gente vai pegar aquele licor branco fraco lá, que é um subproduto da nossa calcificação aqui, e vai jogar nesse smelt. Quando a gente faz isso, o smelt ele sai de uma cor que era preta ali, no licor preto, nem vai para uma cor mais esverdeada. A gente chama de licor verde por isso. A gente pega esse licor verde, então, e deixa ele decantando um pouco. Por quê? Porque a gente tem uns rejeitos nesse smelt aí, que são algumas pedras mesmo, né, que foram formadas durante a fundição ali a fusão do nosso licor preto, né? Que a gente chama de dregs. E aí a gente vai deixar elas decantarem ali, e a gente com o raspador tira esses dregs, e o sobrenadante ali, o que está por cima ali, que está clarificado, a gente vai mandar direto então para o apagador.
Por que chama apagador? Porque o licor está verde, ele vai ficar branco, a gente está apagando a cor dele mesmo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente pegou aqui o silo de cal, nesse silo de cal que a gente adiciona água, nesse caminho aqui a gente joga água, tá? E aí, quando a gente está jogando água, cal e água é muito rápido a transformação em hidróxido, é simplesmente a solução mesmo em água que vira o hidróxido de cálcio. E aí a gente manda para o apagador. Do apagador, então, a gente manda para 4 tanques aqui, fictício, pode ser que tenham mais. Esses 4 tanques aqui são os reatores. Aí, cálculo de reatores. Por que a gente tem 4 reatores, né? A gente tem 4 reatores em série aqui, pessoal. A gente está, assim, você pode imaginar eles com um tanque de mistura perfeita mesmo, né? Onde a gente tem alguns agitadores ali, fica misturando o licor verde junto com o hidróxido de cálcio, né? E ele vai perdendo a cor, vai perdendo a cor, vai perdendo a cor. E ele vai passando do 1 ao 4, simplesmente porque quando você associa reatores, você aumenta o seu, então, tempo de detenção, né? Você vai ter a reação, ela vai prosseguir, né? Você vai aumentar a conversão da sua reação. Uma maneira de você aumentar a conversão do reator de tanque mistura é associando eles, tá? Então, a gente então vai apagando essa cal, vai apagando e vai virar o quê? Vai ficar um licor branco junto com uma certa lama ali. Então algumas coisas ali ainda vão estar dissolvidas ali nesse licor branco. O que a gente vai fazer? A gente vai mandar para um filtro pressurizado, pode ser um filtro de manga, não sei se vocês já viram um filtro de manga, pode ser um disc filter, por exemplo, um filtro de disco rotativo, né? A gente vai mandar então para esse filtro pressurizado. E esse filtro, nessa manga, por exemplo, vai acontecer o seguinte: a lama vai ficar presa na manga, né? E o que é o licor branco, ele vai descer e vai ser enviado, então, quer dizer, ele vai passar pela manga e vai ir direto ao tanque de licor branco. E aí a gente vai fazer o seguinte: pô, essa lama aqui, ela ainda não está tão seca assim, ela ainda tem uma certa água. Então a gente manda de novo para outro filtro pressurizado, né? Aonde a gente vai retirar o licor, vai passar direto, e esse licor aqui, ele já não tem tanta soda cáustica assim, então ele não está tão forte, ele está fraco. E aí a gente manda para o tanque de licor branco fraco. O que a gente faz com essa lama, então? Pô, essa lama nada mais é do que carbonato de cálcio, porque a gente fez uma dupla troca aqui, ó. Esse carbonato de cálcio, então, ele vem para um filtro de lama, onde ele perde mais um pouquinho de licor branco fraco e reabastece o nosso sistema, e depois a gente envia para o forno de cal. No forno de cal é onde a gente vai ter a transformação do carbonato em cal de novo. Vamos lá? Essa parte aqui é só para a gente resumir, né, o que é o que o Matheus falou, e depois que forma isso que ele acabou de explicar para a gente vai para o forno de cal. O que é o forno de cal, né? A gente formou carbonato de cálcio na etapa anterior e a gente quer recuperar a nossa cal. Como que a gente faz isso? A gente tem essa reação, né, que é a reação de calcificação, de apagamento de cal, que quando a gente pega o carbonato de cálcio, coloca ele dentro de um forno e adiciona calor, nesse caso aqui de 850 graus Celsius, a gente vai fazer com que o cal ele se desprenda do carbonato, formando CO2 e cal. Então, a gente recupera esse cal aqui e ele está apto para voltar lá para o apagador, para, como o Matheus disse, né, apagar o licor verde da cor verde para a cor branca. Essa parte aqui do apagamento de cal, do forno de cal, ela é bem simples e ela serve para fechar esse ciclo de recuperação que a gente tem na indústria de papel celulose. Aqui a gente trouxe para vocês um exemplo do que é um forno de cal. Ele realmente é um forno muito grande. Aqui da nossa fábrica vai ter mais de 100 metros, para vocês terem noção, e a gente vai ter 2 fornos. E ele tem uma leve inclinação, aqui acho que não dá para a gente ver pela foto, mas geralmente ele tem entre 1 grau e 1,5 grau de inclinação, que é para fazer com que a gente tenha um tempo de residência satisfatório, para que a gente realmente consiga desprender o cal do CO2, e para fazer com que o caminhar, né, dessa cal ele seja suave e que a gente tenha bastante reação ali, a gente tenha uma mistura, porque esse forno ele fica rodando, a gente tem a superfície de contato entre o reagente e os gases que vão fazer essa queima. Então, aqui só mostrando, né?
Oi? Eu tenho uma pergunta. Esse forno, vocês desligam ele em algum momento ou ele é contínuo? Uma produção contínua? Não, é contínuo. Na verdade, a fábrica toda é contínua, tá? É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só desligaria caso precisasse fazer alguma manutenção extremamente necessária, tá? Ou a gente tivesse uma parada de fábrica. Mas, por exemplo, já que você tocou no assunto, se a gente tiver uma quebra de algum motor, de algum mancal desse forno, a gente tem um silo de cal, tá? Que consegue fazer com que a fábrica fique funcionando, mesmo com o forno parado durante um intervalo de tempo. Tá bom? Viu? E naquela parte lá que tem os condensadores, sobra muito, tipo, tem que fazer uma manutenção diária, alguma coisa assim, dos condensadores? Para tirar resíduo, alguma coisa assim? Diária, você fala? Não, manutenção, lavagem, alguma coisa assim. Isso, sim, Tem a que ser lavagem feita? tem. É, perfeito. O que que acontece? Se o Matheus quiser complementar, a parte que a gente tem o licor mais concentrado são os primeiros efeitos, certo? Que é logo no fim da saída do licor. Que ele entra no terceiro, 4, 5, 6, vai para o segundo e depois vai para o 1. Então ele sai no primeiro efeito, que é onde a gente tem o vapor mais forte, o vapor mais quente. Então ali ele está muito concentrado. E o primeiro efeito ele é dividido em lado A e em lado B. Por que que a gente faz isso? Porque um lado ele sempre está operando, recebendo o licor concentrado e o outro está sempre em contralavagem. Porque como ele está recebendo um licor muito denso, muito concentrado, acaba que ele suja mais do que os outros efeitos. Então, nos primeiros efeitos, no primeiro e no segundo, a gente tem contralavagem constante para que não haja incrustação no equipamento, não perca a troca térmica. Pessoal, Perfeito, valeu. o que o Matheus quis dizer aqui é que é o seguinte, esse licor preto nosso, a gente tem um teor de sólidos dissolvidos nele, né? Então, quando a gente está concentrando esse licor, esses sólidos, eles acabam, bom, a gente está diminuindo o líquido do licor, né? Então, a parte sólida está ficando ali, ela vai acabar precipitando mesmo nessas placas. E quando ele diz que a gente faz uma parte, opera com o efeito A para contralavar o efeito B, o que acontece na dinâmica de operação da planta numa evaporação? Você acaba trabalhando 3 horas em ciclos, né? 3 ou 4 horas do dia você fica passando primeiro pelo efeito A e depois pelo efeito B, e depois você faz o contrário. Primeiro passa pelo B e depois pelo A. Por quê? Porque aí você vai ter diferentes temperaturas, diferentes concentrações de licor ali, e esse licor que está alternando, uma hora ele está mais concentrado, ele vai depositar mais, mas num segundo momento, esse licor está menos concentrado e ele vai passar ali e vai lavar a placa, entenderam? Por isso que a gente fala de lavar mesmo, porque ele vai puxar, ele está menos concentrado, ele vai acabar retendo esses sólidos aí de volta, tá? E vai para o outro efeito para se concentrar depois. Tranquilo? E aí, Arthur, você comentou da questão do licor, né, da concentração dele. Por que a gente para aí, geralmente, em 85% de concentração, né? A partir de 85, para você concentrar ele mais, você ia ter que gastar muita energia, e aí já não compensaria mais. E além disso, se você concentra acima de 85, a viscosidade dele vai aumentar muito, a densidade aumenta muito, a perda de carga das tubulações aumenta muito também. Então é por isso que a gente para em 85. A partir de 85 já não faz mais sentido energeticamente você concentrar esse licor. Embora se a gente pensar na caldeira, quanto mais seco, quanto menos água você colocar ali junto com o licor, melhor seria o processo. Tá? Respondido? Beleza. Sim. Outra pergunta. Toda a energia da queima desse licor vai ser usado para gerar vapor? Isso, perfeito. Na própria caldeira. Lá na fornalha. Então tá, valeu. Vamos continuar para utilidades, então? Bom, pessoal, então, claro, essa é a recuperação, então, de uma indústria de celulose e tal. Mas aí, beleza, né? A caldeira está gerando vapor, mas está gerando com o quê? Com que tipo de água? Entendeu? Então, a gente não tem ali só o combustível da caldeira. O nosso licor, ele é um combustível, como o Matheus falou ali atrás. A gente precisa, então, do corpo hídrico ali para poder ser transformado em vapor, né? E como depois a gente vai transformar esse vapor, aproveitar esse vapor em formas de energia
térmica ou energia elétrica. E isso é o que a gente faz hoje. A gente está nessa área, que é a área que supre as operações da planta toda. Mas que nesse caso aqui a gente vai tentar associar com a recuperação para vocês entenderem bem. Então, as utilidades de uma planta, pessoal, elas vão desde a captação da água que você está trabalhando, o tratamento dessa água, por exemplo, se está captando de um rio, você vai ter que trabalhar com essa água aí para ela ter uma qualidade boa, para você usar pelo menos em trocadores de calor, né? Que a gente chama de água industrial. Mas eu não quis adentrar muito nisso para não ficar muito extensa a apresentação também, a gente não quis falar muito sobre isso. A gente vai falar, então, voltado para a recuperação. O que a recuperação precisa mais ali? Ela vai precisar de água para a caldeira. E essa água, ela não pode ser qualquer água. Essa água ela precisa ser desmineralizada, né? E aí entra a estação de tratamento de água para caldeira, que normalmente todo mundo conhece como ETAC, tá? Além da ETAC, onde a gente vai produzir água, a gente vai ter, então, a nossa termoelétrica, que é onde, normalmente, numa indústria de celulose, sempre tem uma caldeira de biomassa para queimar a biomassa que sobra mesmo do processo, tá? E gerar energia, também com a água da ETAC, e os turbogeradores, que vão pegar esse vapor e vão transformar em energia. E a central de ar comprimido, que é onde a gente vai abastecer a planta com toda a instrumentação da planta, né? Com ar comprimido mesmo, para abertura e fechamento de válvulas, para funcionamento de outros instrumentos. Também. Então, acho que é legal. O que eu eliminei aqui? O que é de praxe, que a gente já teve em várias aulas aí de engenharia ambiental, por exemplo, que é o tratamento de água normal para água industrial, que é simplesmente um tratamento físico-químico, né? Você coagula, flocula, e depois decanta, e depois passa por um filtro, passa por floração, se for floração e cloração, se for uma água para consumo, se não for, pode utilizar dessa maneira. E o tratamento de efluentes, que é um tratamento normalmente de lodos ativados aí, que é um tratamento microbiológico mesmo. Na primeira parte você tira o que é grosso mesmo, que são sólidos grosseiros, como a areia, pedregulhos, que estão ali nas canaletas do processo. E depois você acaba, então, tratando essa matéria orgânica resultante do processo com bactérias, né? E aí você vai tratar com ou lodo ativado, ou lagoa de aeração, lagoa facultativa, outras formas aí de tratamento. Como são coisas muito extensas e não estão muito relacionadas à recuperação em si, a gente resolveu omitir dessa apresentação. Então, vou falar para vocês sobre ETAC. Qual que é o objetivo dessa ETAC? É simplesmente desmineralizar, tornar o mais puro possível a nossa água industrial. Então, o que a gente vai usar para tratar essa água, né? Normalmente, a gente tem aqui alguns vasos de osmose reversa, alguns leitos mistos, né? Que são esses tanques aqui que vocês estão vendo, estão cheios de resinas. Eu vou mostrar para vocês como é a resina. E algumas também, a gente chama de trem, né? Alguns trens de ultrafiltração, tá? Então, vamos lá. Como que é o ciclo? Qual que é o processo dentro de uma ETAC? A ETAC é dessa maneira aqui, ó. Normalmente a gente tem uma água industrial aqui, chegando na planta da ETAC. Essa água aqui está com uma condutividade de, sei lá, uns 300 microsiemens por centímetro. Então, ela dá uma condutividade que não está tão alta assim, mas também não está baixa, né? E aí a gente vai fazer o quê? Essa água pode estar com algumas impurezas, alguns micro-organismos, porque no nosso tratamento de ETA, ali na nossa ETA, a gente normalmente não tira micro-organismos, a gente não filtra, né, a esse ponto. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente manda para um filtro autolimpante, que vai tirar um sólido mais grosseiro, assim, dissolvido, e depois para aqueles trens de ultrafiltração. Beleza, legal. O que a gente fez, então? Já filtrou essa água, assim, em níveis de nanômetros, pessoal. Então, qualquer forma de vida ali, microbiológica, que tenha o seu diâmetro em nanômetros, eles vão vazar fora. Depois a gente vai, então, para uma osmose reversa. Nessa osmose reversa, a gente começa a tirar íons da água, né? E aí, osmose reversa, vou mostrar para vocês o porquê, mas acho que o nome já é bem intuitivo, né? A gente vai aplicar uma pressão na água para que ela saia do meio menos concentrado, mais concentrado, e vá para o meio menos concentrado. Dessa osmose reversa, a gente já tem uma água até que pura, bem legal, que a gente já pode usar em algumas áreas da nossa fábrica, que a gente vai chamar de água abrandada. A gente manda para um tanque, então. Mas parte dela a gente quer usar na caldeira mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Mandar para uma segunda osmose. Nessa segunda osmose, a gente tira mais ainda a condutividade dela, tá? E depois a gente manda para o leito misto.
Por que a gente manda num leito misto? Porque algumas osmoses, hoje em dia, o maior problema numa caldeira, em termos de água, é o teor de sódio e de sílica. O sódio a gente consegue tirar bem na osmose reversa, mas a sílica, a osmose consegue retirar, mas não é tão eficiente assim. Então, a gente precisa de um leito misto aqui, que é o que vai deitar a condutividade em menor do que 2 microsiemens por 4 microsiemens, na verdade, por centímetro, em alguns casos. Então, ela é muito pura. Então, quanto mais sal, quanto mais íon a gente tiver, maior a condutividade dela. Como a gente está com 4 microsiemens aqui, ela é quase livre de íons, né? A gente sabe que não existe nenhum processo perfeito, por isso que a gente tem esses 4 microsiemens aí. Essa água, então, vai para o tanque de água desmineralizada, e então vai para um aquecimento no economizador, como o Matheus falou, para então ir para a caldeira, virar vapor mesmo. Então, só para vocês verem, esse daqui é um filtro autolimpante, tá, pessoal? Então, a água entra por aqui, né? Aí, ela vai ter uma tela aqui nesse filtro aqui, nessas partes aqui. Essa tela vai filtrar a água, então. E quando essa tela estiver bem suja, a parte de baixo dele aqui vai abrir, ó. E a gente vai poder, então, a água vai passar aqui, vai limpar a tela. Essa parte aqui fecha. Essa parte aqui vai ficar sendo limpada pela água que está entrando e essa água vai sendo descartada. A gente pode reaproveitar ela depois na ETA, por exemplo, como água industrial. A gente pode reaproveitar essa água depois. Só para vocês verem aqui, terem noção de como é o equipamento na fábrica mesmo. Depois a gente manda então para ultrafiltração. Olha só o que a ultrafiltração faz, pessoal. A microfiltração ela consegue tirar alguns protozoários, né? Então, giardia, né? Ciphalosporidium, né? A ultrafiltração, ela já está trabalhando aqui, ó, em ordem de nanômetros, tá? 10 nanômetros, e ela vai estar tirando colóides, vírus, coronavírus sai aqui também, tá? E depois a gente vai passar então para uma osmose reversa, onde a gente já está só trabalhando com sais, entenderam? Então, a ultrafiltração nada mais é do que você proteger a sua osmose reversa de qualquer colóide ou qualquer material ali que possa entupir as membranas da nossa osmose, tá? Então, eu não tenho a foto aqui bem legal, eu tenho só essa foto aqui. O que vai acontecer é, a água está entrando aqui embaixo, ela vai passar por dentro desse trem aqui, desse vaso aqui, aonde ela então vai ser filtrada, e do centro desse vaso, ela sai aqui como filtrado, e na parte periférica do vaso, ela sai como concentrado, tá? É bem tranquilo a ultrafiltração, na verdade, não tem muito segredo, tá? E depois a gente manda então para a nossa osmose reversa. E só uma animação para vocês verem como é que é. Isso aqui é uma osmose normal, né? A água iria para o meio mais concentrado naturalmente. A gente vê isso daí em biologia, por exemplo. Quando a gente aplica uma pressão nesse meio e coloca uma membrana semipermeável aqui, que são as membranas da osmose, a gente consegue então que só a água passe e os íons fiquem no meio mais concentrado. A gente simplesmente está tirando os íons mesmo do nosso sistema. Então, como que acontece dentro da osmose reversa, né? A gente está mandando aqui, a gente está mandando água no centro, do vaso, né? Essa água, então, se ela se bifurca pela parte periférica do vaso, que são as tampas, as partes mais externas da membrana mesmo, né? Aí, em contato com a membrana e com a pressão que a gente manda, que é uma pressão bem alta, essa água vai começando a entrar na membrana. E conforme ela vai passando, são várias membranas, pessoal. Não sei se vocês estão vendo isso aqui, mas tem várias achuras aqui. Cada achurinha dessa aí é uma membrana mesmo. É uma folha de membrana. E aí, cada vez que ela passa, ela vai retendo mais sais aí. Então, no meio da nossa membrana, a gente vai ter, então, uma tubulação que vai descartar para a gente uma água já limpa, né? E na parte periférica dela, assim como na ultrafiltração que vocês viram, sai então o nosso rejeito da osmose, que é algo super concentrado, ultra mega rico em condutividade. A gente não pode reaproveitar ele como água industrial, por exemplo, tá? E aí então, com essa água então já desmineralizada, a gente faz então o polimento final dela mesmo. A gente vai virar e vai falar, pô, a gente precisa do mínimo de condutividade possível e precisa realmente tirar a sílica,
que a gente vai fazer, então? Essas bolinhas aqui, pessoal, são resinas catiônicas e aniônicas. A gente vai mandar para onde? Para aqui dentro. Quando a gente passa a água por aqui, acontece o seguinte. A gente tem sal dissolvido na água, cálcio, magnésio, principalmente, que são sais de dureza, né? O que vai acontecer? A resina catiônica, ela chama catiônica porque ela vai englobar cátions. E a resina aniônica vai englobar ânions. Muito cuidado, pessoal. Todo mundo confunde e acha que a resina catiônica é a resina que é rica em OH-. Na verdade, não. Ao contrário, ela é rica em H+. Por quê? Porque a resina catiônica em si, ela tem uma carga negativa, que é o que vai atrair os cátions, né, os íons positivos, que são os cátions. E o contrário com a resina aniônica. Então, o íon ele vai até a resina desprende um próton aqui, um H+, a outra resina aniônica vai desprender um H- e a gente vai ter uma molécula de água. Entenderam? É assim que a gente vai tornando a água cada vez menos concentrada, cada vez menos com potencial de condutividade aí. A gente vai reduzindo a condutividade dela. É bem simples, né? O problema desse leito misto aqui, só uma curiosidade até para a gente entender, então, finalmente, como a água desmia é formada, o problema dele é que essas resinas, elas saturam. Vocês imaginam que elas têm uma quantidade finita de cátions que elas podem absorver. O que a gente faz, então? A gente tem que pegar ácido e hidróxido de sódio. Normalmente ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Alguns lugares podem usar ácido clorídrico. O que a gente faz, então? A gente joga ácido e soda, cada qual num tempo correto. A regeneração ela tem várias fases, né? Uma fase ácida, uma fase de água para limpar esse ácido que ficou lá, e uma fase de soda para aí, então, a gente poder terminar essa regeneração. E o que vai acontecer? Ela simplesmente, o ácido, ele é se a gente lembrar de orgânica, né? Ele é rico em prótons, em H+, né? Ele vai dissociar. Então, ele vai dissociar H+ para o nosso sistema. Esse H+ aqui vai voltar para a resina, né? Dessa maneira. E o OH- da soda cáustica vai voltar para a resina aniônica também, regenerando essa resina. E o que acontece com esses sais aqui? A gente manda de volta para ETA ou para tratamento de efluente, a gente joga fora, porque é algo, poxa, riquíssimo em sais. Então, é muito... tem uma condutividade muito alta, a gente não consegue aproveitar ela. Ah, Matheus, mas qual que é o problema da condutividade? Você está falando o tempo inteiro da condutividade aí. Gente, a condutividade, por exemplo, um teor muito grande é o quanto de sal você tem na água. Quanto mais sal você está usando aí em trocadores de calor, casco-tubo ou de placas, por exemplo, maiores são as suas chances de incrustação. Então, é por isso que você não pode ter uma água com tantos sais. É por isso que as torres de resfriamento, se algumas pessoas aqui já tiveram contato com elas têm os ciclos de concentração, que é o quanto você consegue concentrar essa água aí em sais até você ter que jogar ela fora, até que você ter que jogar um make-up ali, que a gente fala, né? Fazer uma manutenção desse nível de condutividade, justamente que é para a gente não ter incrustação nos nossos trocadores e não perder os nossos trocadores na fábrica aí e não ter uma troca de calor eficiente mesmo, tá bem? Então, é isso que acontece então com a água desmia aqui, principalmente numa indústria de celulose, né? A água ela passa por uma estação de tratamento próprias para caldeiras, e aí é onde a gente vai mandar então essa água desmi direto para a nossa caldeira, para que ela receba um tratamento final e se torne vapor. De novo, por que sem condutividade? Você já imaginou se todos aqueles economizadores, aqueles superaquecedores estivessem incrustados? A gente ia ter que queimar muito mais combustível para poder ter um calor suficiente para evaporar essa água. Então a gente não quer isso. E de novo, gente, uma caldeira não é algo pequeno. Vocês vão ver uma caldeira termoelétrica agora, é extremamente complicado de você limpar ela. Os tubos da caldeira, muitas vezes, você não consegue mais limpar, eles ficam entupidos para sempre. Tá? Então, é por isso, essa é a importância essa é a maior importância da utilidades na parte de águas, claro, numa indústria de celulose. Se você tem algum problema de segurança de processo numa ETAC, você vai ter um problema de segurança de processo numa caldeira.
E uma caldeira parada, gente, a gente não comentou aqui até agora, mas todo mundo pensa que o coração da indústria de celulose é o digestor, porque é o digestor que está tirando ali a celulose, ele que está produzindo. Mas não, o coração da indústria de celulose é a caldeira de recuperação, porque é ela que consegue tratar o rejeito da celulose e transformar em reagente de novo para extrair essa celulose de novo. Então, se a gente não tem uma caldeira a salvo de incrustações, a gente não consegue trabalhar, a gente para a planta e a gente vai perder produção, dinheiro, né? Um de nós dois aqui pode não estar mais aqui no ano que vem. Acontece dessa maneira. Tá bom? Então, essa é a parte de águas e utilidades. Matheus agora vai falar um pouco sobre energia, então. E o Matheus estava comentando de caldeira, e aqui a responsabilidade, assim, é até maior, porque a gente não comentou até agora, mas a Bracel fala bastante disso, né? A gente eles compraram, né, a maior caldeira de recuperação química do mundo. Então, assim, é um projeto absurdo, sabe? É gigantesco mesmo. A gente chegou aqui um ano atrás, viu isso com 5 metros de altura e hoje está lá com 104 metros de altura. Então, há uma preocupação muito grande envolvida com a segurança dessa caldeira e relacionada a isso está a qualidade da água que a gente vai alimentar ela. Então, a gente falou bastante de caldeira de recuperação e, por ser da recuperação, ela fica no departamento de recuperação química, mas as fábricas de celulose, a grande maioria também tem uma caldeira de biomassa. Por que a gente tem uma caldeira de biomassa? Primeiro porque a gente não quer ficar oscilando muito a carga da caldeira de recuperação, visto que o combustível dela é um subproduto da nossa produção. Então, a gente quer sempre ter uma produção uniforme, tranquila, sem oscilações, e se a gente conseguir isso, quer dizer que a nossa caldeira também vai ficar num ritmo sem oscilações, sem grandes variações. Então, quem que vai fazer ali a variação, quem que vai controlar a variação de vapor da nossa fábrica? É a caldeira de leito fluidizado, ou caldeira de grelha, mas enfim, uma caldeira que está queimando biomassa. E aí, o que a gente queima na fábrica de celulose? A gente queima rejeitos de cavacos, ou seja, quando a gente recebe as toras de madeira, a gente faz a picagem e a gente faz uma classificação. A gente classifica esses cavacos por tamanho. E aí, se o cavaco está muito grande, ou seja, com pouca superfície de contato, ou está muito pequeno, pode causar algum tipo de entupimento no digestor, nas fases de cozimento, essa madeira, né, esses cavacos de tamanhos irregulares, eles são direcionados para a caldeira de biomassa, além das cascas do eucalipto, que a gente descasca e é utilizado como combustível aqui na nossa caldeira de força. Algumas fábricas chamam de caldeira de força. E aí, como que funciona, né, essa caldeira de biomassa? Diferentemente da caldeira de recuperação química, que a gente tem aqueles aerosóis, né, aqueles bicos jogando o licor ali, aqui a gente tem uma alimentação que vai jogar esses cavacos aqui dentro dessa caldeira, e aí aqui embaixo, ó, a gente tem o que a gente chama de ar primário. O que é esse ar de fluidização, né? O que esse ar de fluidização vai fazer? Ele vai estar sempre fazendo com que o leito, ou seja, o cavaco misturado com a areia que tem aqui embaixo, fique sempre borbulhando aqui, para que a gente garanta que esse cavaco ele está sempre sendo agitado, está sempre entrando em contato com a nossa chama ali e que ele realmente vai ser queimado. E a gente tem aqui também um ar secundário que vai alimentar isso daqui com O2 para garantir que a gente tenha queima, e um ar terciário aqui em cima que vai fazer com que esses cavacos eles não subam aqui para cima, que não a gente não tem um arrasto de fuligem para a tubulação da caldeira e cause sujeira ou incrustação de materiais indesejáveis. Só, posso complementar ali? Pessoal, de novo, é uma coisa básica aqui de química mesmo, né? O leito fluidizado ele só serve para aumentar a nossa superfície de contato. Se vocês olharem aqui no início, a gente tem o leito totalmente baixo, né? Sem estar fluidizado. Então, imagina o ar passando entre os cavacos aqui. Imagina os cavacos serem sólidos mesmo, né? E ele está impregnando assim, desviando dos cavacos até ele chegar, até ele ter um contato legal com ele. Porque esse ar vai ser queimado. Esse ar que vai transferir calor junto para o cavaco para ele ser queimado também, né?
Quando a gente tem ele fluidizado, os cavacos, então, tem uma maior superfície de contato ali com o ar que vai receber calor, que vai transferir calor para eles, e eles vão ser queimados depois, né? É por isso que a gente tem essa fluidização, ou então em outras caldeiras de grelha, a gente tem várias grelhas para aumentar a distribuição desse cavaco também, beleza? Bom, e aí, então, a gente gerou vapor. Para que vapor é importante? Ele é importante porque ele é fonte de energia para o nosso processo. Então, os trocadores de calor vão utilizar vapor, algumas áreas usam vapor diretamente no processo, mas na parte de utilidades, por que é importante? O vapor que está saindo da caldeira, ele vai para a nossa central elétrica, que é onde a gente tem as turbinas. Então, o que a gente faz? A gente transforma a energia térmica, que está vindo lá do nosso vapor, junto com a energia mecânica, que tem velocidade, em energia elétrica. Então, com isso, a gente faz o seguinte, a gente está gerando um vapor com alta pressão e alta temperatura na caldeira, e esse vapor ele vai ser transformado em energia elétrica e fazer com que a nossa fábrica seja autossuficiente. Então, aqui tem um ciclo bem básico do que é, né, os turbogeradores ligados com a nossa caldeira. Nesse caso aqui é uma caldeira de forno, uma caldeira de biomassa, a gente pode alimentar com bagaço de cana, com eucalipto, também poderia ser uma caldeira de recuperação. O que vai diferenciar é o combustível que a gente está colocando nela. Então, a caldeira vai gerar vapor de alta pressão. Esse vapor de alta pressão vai entrar nas nossas turbinas, tá? E o que acontece aqui? Está entrando um vapor de alta pressão com uma entropia muito grande. À medida que ele vai entrando aqui, ele vai trocando energia com o rotor da turbina, vai movimentando isso daqui e vai fazer com que ele movimente o gerador. Então, a gente está fazendo a conversão de energia térmica do vapor em energia mecânica, que é o rotor da turbina, e, consequentemente, em energia elétrica aqui no gerador. E à medida que esse vapor ele vai caminhando aqui dentro da turbina, ele também perde pressão e temperatura. E aí a gente faz uma extração aqui na máquina para enviar vapor para o processo, ou seja, para alimentar o nosso processo com energia. E aqui eu trouxe para vocês uma vista de um corte de uma seção transversal de uma turbina. Isso aqui é extremamente raro da gente ver aqui mesmo na fábrica que está em construção. A gente não teve a oportunidade de ver, que as turbinas já vieram fechadas. E a gente só faz a abertura dessas turbinas aqui de no mínimo em 7 anos, que é para fazer alguma manutenção. E as turbinas mais novas, espera-se que assim, a gente consiga abrir de 12, de 11 em 11 anos. Ou seja, demora muito para a gente ter que fazer uma grande manutenção em máquinas dessas. E o que acontece aqui? Essa parte aqui é a parte de admissão de vapor. Então, aqui o vapor está entrando com alta pressão e alta temperatura. E à medida que ele vai caminhando aqui, ele vai entrando em contato com os paletamentos da turbina, que eles são construídos aqui num ângulo favorável para que o vapor bata aqui, né, atinja aqui e faça esse rotor girar. Então, à medida que ele vai caminhando aqui, ele vai perdendo pressão e temperatura e vai se expandindo. Por isso que o desenho da turbina, né, aqui a gente começa menor o eixo e aqui ele vai aumentando. Então, de novo, né, o vapor entra, faz isso daqui rotacionar, esse eixo está rotacionando ligado diretamente lá no gerador e vai fazer com que a gente gere energia elétrica. Então, com o vapor, a gente consegue alimentar nossa fábrica com energia térmica para o processo e a gente ainda gera energia elétrica para alimentar a fábrica e para vender para o mercado de energia. Então, os turbogeradores têm o objetivo de converter energia térmica, depois energia mecânica e energia mecânica em energia elétrica nos turbogeradores. Então, eu trouxe aqui uma foto para vocês do que é um turbogerador. Ali anteriormente eu mostrei a turbina. A turbina está dentro dessa casinha aqui. Isso daqui é um eixo que liga a turbina com o gerador. Então, isso aqui está rotacionando a altas velocidades e o gerador está aqui dentro, gerando energia elétrica que vai ser alimentado para a nossa fábrica. E aí a gente trouxe também aqui, que está dentro de utilidades, que é a central de ar comprimido, que às vezes ela é um pouco esquecida, mas ela é de fundamental importância para o funcionamento da fábrica. Por que ela é importante? Porque numa fábrica de celulose, em fábricas, indústrias, a gente tem dezenas de válvulas
que são acionadas por ar comprimido. Então, esses compressores, eles pegam o ar, né, puxam, succionam o ar da atmosfera, fazem a filtragem do ar, comprimem esse ar e enviam tanto ar para atuar em válvulas, que a gente chama ar de instrumentação, e ar para a gente utilizar no processo, para causar algum tipo de borbulhamento, para fazer algum tipo de contralavagem, tá, de fluidização. E isso é o que a gente trouxe aqui para vocês da indústria de papel e celulose, da parte de recuperação e da parte de utilidades. Eu espero que não tenha sido extremamente técnico, tá? A ideia era vocês terem uma visão geral e aí, se em caso de dúvida, em caso de interesse, a gente poder responder para vocês. Da minha parte, a gente está aqui faz 1 ano, né? A gente entrou como trainee. Para quem gosta realmente de engenharia química, de ser engenheiro, quer trabalhar na indústria, gosta do que a gente estuda, eu acho que isso daqui é uma escola muito grande, porque faz 1 ano que eu estou aqui e eu vejo que tem mais coisa para eu aprender do que quando eu entrei, então, se tem muita coisa, muita área mesmo, a gente pode aplicar muita coisa que a gente viu dentro da universidade. O setor de papel e celulose, pelo que a gente vê aqui, as pessoas falam que nunca teve melhor na vida, então quem quiser se direcionar para essa área, as chances de ter sucesso, né, de ter perspectivas de trabalho são muito boas. E eu passo aí para o Matheus finalizar a parte dele. Se vocês precisarem, a gente vai encerrar daqui a pouco, mas podem me acionar aí, entrar em contato comigo via LinkedIn, é Matheus Oliveira, e o que eu puder ajudar vocês aí, fico à disposição. Bom, pessoal, acho que só reverberar as palavras aqui do Matheus. A gente tentou aqui trazer para vocês algo que fosse para apresentar para vocês, em termos de processo mesmo, como funciona uma indústria de celulose, né? É muito difícil da gente falar sobre o trabalho de engenheiro químico, apesar de que a gente pode conversar agora, e a gente está aberto a essas perguntas, mas o que a gente pensava, né? Quando a gente estava na faculdade, o que a gente queria ver era justamente o processo, entender onde que entra, o que sai, o que vira, o que transforma, o que não transforma, né? Porque são muito poucas aulas onde a gente tem isso, né? Então a gente tem lá cálculo de reatores, a gente não sabe como que funciona o reator na prática, né? A gente faz uma simulação no Aspen, mas a gente não entende como é que está acontecendo na vida real, né? Então, a gente vê lá a termodinâmica, mas, pô, para que serve termodinâmica, né? E aí a gente tentou trazer isso, né? Agregar isso para vocês num processo que a gente acha aqui que é, tipo, se não o mais bacana, um dos mais legais, assim, na indústria. E aí a gente queria realmente mostrar para vocês como é, para que vocês tenham uma bagagem também, principalmente por se tratar de um curso de 1º ano, né, que acho que vocês são bem novos, né, acho que são de 2015, se eu não estou enganado, para que vocês entendam, então, como o que escolher, para onde se direcionar, para onde apontar a arma aí num estágio, num trainee. E a gente está aberto aí às perguntas agora, tanto da apresentação, quanto da vida aí também, se vocês quiserem trocar experiências, podem falar com a gente aí. E estou disponibilizando também meu LinkedIn aí, Matheus Mori, e a gente pode conversar aí quando vocês quiserem, beleza? Queria agradecer o convite, obrigado, viu, Fer, pelo convite, não sei se ela ainda está aqui. Obrigado. E, bom, estamos aí, espero que vocês tenham gostado. Galera, então, Matheus Mori e Matheus Oliveira, em nome da comissão organizadora, a gente agradece a vocês por participar do nosso evento. Por enquanto, eles só estão agradecendo a palestra, apontaram também que gostaram da didática de vocês, que mesmo com conteúdo, uma dificuldade alta, eles conseguem explicar bem. Obrigado. A gente agradece. Eu acho que... Viu, a Bracell, ela exporta a maior parte da celulose ou é para o mercado interno? Exporta a maior parte, né? A Bracell hoje faz parte de um grupo, tá? Não é só a Bracell, é um grupo chamado RGE, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar. E dentro do grupo RGE, há outras plantas de celulose também. E a estratégia da empresa hoje, que também se vocês pesquisarem, vocês vão ver, é se direcionar para o mercado de celulose solúvel, tá? Que hoje a gente fabrica celulose craft, que é essa celulose para fazer papel, né? Fazer soft, que Suzano também faz.
Mas a celulose solúvel, a gente pode utilizar ela para fabricar viscose, que fabrica roupa, acetato, são oportunidades para substituir plástico, algodão. Então, a gente tem dentro do grupo RGE outras fábricas que podem utilizar a celulose solúvel, ou seja, o nosso produto, processar e fazer outros tipos de produtos. Então, grande parte fica dentro do nosso grupo em exportação. Deixa eu perguntar alguma coisa aqui. Eu acho que perguntaram. Como ex-trainees engenheiros químicos, que dicas dariam para entrada nesse processo? Bom, gente, depende muito do que vocês querem na carreira, né? Eu e o Matheus, a gente teve... O estágio, ele é a porta, ele é o que direciona a sua carreira, pessoal. Estágio, não sei se os professores já falaram isso para vocês, não falaram para a gente quando a gente está na faculdade, mas é dessa maneira, o estágio vai direcionar a sua carreira. Então, hoje, se vocês querem passar num processo de trainee na área técnica, a dica que eu daria para vocês é estagiem em áreas técnicas. Áreas técnicas que eu falo é engenheiro de processos, um estágio de engenharia de processos em utilidades, um estágio de engenharia de processos em fermentação, numa usina de álcool, né? Ou então numa cervejaria. Mas estagiem na área técnica, porque é isso que vai dar uma bagagem para vocês para numa entrevista de um processo de trainee, convencer o gestor de que você é o cara para aquela vaga, né? Ou a mulher para aquela vaga. E mais importante do que isso também, ou tão importante quanto, galera, abusem do inglês. Aprendam inglês. Dica, já comecem a... Quem está no terceiro ano aí já pode começar a fazer testes de lógica aí na internet, porque os testes de lógica e os testes de inglês são pré-requisitos aí nos programas de estágio e trainee, e fiquem afiados nisso, porque quanto maior a empresa, maior vai ser a concorrência e mais nota vocês vão precisar tirar nesses processos aí. Então, acho que essas são as duas dicas aí. Se orientem bem no estágio, mirem bem no estágio que vocês querem e tenham uma bagagem de inglês e lógica bem legal aí. Excel também é muito importante para você pular etapas aqui dentro, sabe? A gente precisa fazer muita coisa que às vezes você sabe, um atalhinho no Excel vai te favorecer muito. E só complementando o que o Matheus falou, assim, eu sempre gostei de indústria, então eu sempre direcionei minha busca para isso, sabe? E quando eu prestava alguns processos que não tinha a ver com isso, eu via que eu ia mal. Realmente porque você não é aquilo que você quer, né? Você não tem o feeling. E, por exemplo, aqui na Bracel, quando eu vim prestar, eu me identifiquei muito com a vaga, com o que tinha que fazer, com a proposta, sabe? E isso fez com que as coisas fluíssem de uma maneira mais natural. Então, eu acho que cada um aí de vocês, no fundo, sabe o caminho que quer seguir, né? Sabe o tipo de indústria, o tipo de área que quer trabalhar e se direciona realmente para isso, que naturalmente as coisas vão dar certo, né? Vocês vão ser escolhidos e escolher ao mesmo tempo. Gente, o Gustavo perguntou aqui qual é o tamanho da produção semanal. A gente não pode falar da indústria nova porque são dados confidenciais. Mas, Gustavo, se você pesquisar na internet aí, você vai achar, sabe? É que, assim, desculpa, tá? Mas eles pediram pra gente não falar nada em nome da Bracel, dados técnicos, sabe? Desculpa, mas não é difícil de achar, não. É uma coisa que já foi solta até pelo Dória, tá, pessoal? Então, o governador do estado, né? Então, ele já deu com a língua nos dentes, mas a gente, como funcionário da RGE, a gente não pode falar. E o Dória não é dono daqui, viu? Tem um monte de vídeo aí de fake news falando que o Dória é dono da Bracel, tem participação. Isso não existe, é empresa de capital fechado, tá? É uma empresa limitada. E o Pedro perguntou, a diferença entre papel craft e um soft seria o tempo de tratamento? Eu acho que são os químicos que você utiliza, né? É que assim, Pedro, aqui a gente não faz papel, tá? A gente faz só celulose. Há fábricas de celulose que tem a fábrica de papel integrado. Aqui a gente faz só o fardo da celulose e envia para quem faz papel, para quem faz guardanapo, para quem faz fralda, absorvente, sabe? Que vai utilizar a celulose como matéria-prima. E aí tem duas diferenças, né? O papel craft aí que vocês estão falando, papel, realmente a gente não vai saber informar a diferença exata. Porque aí você tem vários tipos de papel. Você tem o papel craft mesmo, que é para impressão, por exemplo, mas você tem o papel tissue, né, que é o que você usa em papel higiênico e tal.
E aí a gente não vai saber informar a diferença exata aí para vocês. Mas existe uma diferença de celuloses também, tá, pessoal? Então, essa celulose que está virando papel, majoritariamente, quase 100%, se não for, né, o Matheus pode me corrigir, mas ela é celulose de linha de fibra pequena, fibra curta, que a gente chama. Essa celulose de fibra curta é feita do eucalipto. A celulose, outra que existe no mercado, é a celulose de fibra longa. Essa celulose de fibra longa aí, ela é feita através da madeira do pinus, né? Pinheiros mesmo. Então, fábricas do Canadá, fábricas da Europa, a maioria delas trabalha... Na Europa nem tanto, mas no Canadá, nos Estados Unidos, a maioria delas trabalha com os pinos, né? Que são as árvores nativas de lá. Já aqui no Brasil, um clima bem parecido com o da Austrália, por exemplo, que é um lugar nativo do eucalipto, aqui tem eucalipto a rodo. Vocês já viram que tem muito eucalipto aqui. Então, e cresce fácil, né? Isso, e cresce muito fácil. Tem muitas vantagens, né? O eucalipto, ele cresce em 7 anos, você consegue extrair extrair celulose dele. O pinus é 15 anos para mais, entendeu? Então demora mais a produção ali, é muito mais complicada a logística, né? E as propriedades são diferentes. Quando você tem uma fibra curta, você vai transformar em papel para impressão, por exemplo, papel de livro, né? Tissue também. Agora, quando você tem uma fibra longa, você vai transformar em papelão, em algumas embalagens, aí um papel cartão, por exemplo, um papel mais robusto mesmo, tá? E aí, só como exemplo, a gente pode deixar como papel craft, a gente vai ter a Suzano fazendo papel craft, por exemplo, através de fibra curta. Agora, para fazer papelão, para fazer um papel cartão, a gente tem o West Rock, por exemplo, que acho que é bem mais, que é bem mais familiar aí para quem está no sul, né? Porque tem uma fábrica grande em Santa Catarina e tudo mais. Tá bem? E eu queria só complementar uma coisa, que vocês viram que uma pergunta dessa, o Matheus já começou a entrar em vários detalhes, né? O que eu percebi muito que a indústria de papel e celulose, os processos aqui, há possibilidade de se entrar muito em detalhe, de se pesquisar muito, de ir a fundo. E é um tipo de indústria que está muito próximo da universidade também. Então, há pós-graduações em produção de papel e celulose. Então, assim, para quem gosta de aprender, de ir a fundo, de poder refinar o conhecimento, a indústria de papel e celulose permite muito isso também. De continuar sempre aprendendo e estudando. O Lucas perguntou ali, né? Isso. Software direcionado. Olha, Lucas, o primeiro deles o Matheus já falou aqui, o Excel, né? Você tem que saber Excel. PowerPoint também, porque, mano, quando você menos esperar, você vai ter que fazer uma apresentação para alguém. Enfim, assim, vai ser, opa, é uma apresentação aí para mim. Para que hora? Para depois do almoço. Beleza, né? Então tá tranquilo. E há uma linha muito tênue entre, assim, você fazer uma apresentação brilhante e mais ou menos, sabe? Não em termos de dados, mas em termos de layout. Exatamente. Então, isso aí, se vocês puderem já se preparar hoje, talvez vocês saiam na frente do que a gente saiu, entendeu? E alguns softwares novos aí, né, que a gente tem, o Power BI. O Power BI tá, mano, arrebentando aí, então a gente não teve muito contato na faculdade, mas se vocês tiverem, arrebentem com ele, porque é o que vai ajudar muito vocês em qualquer situação, principalmente nas indústrias mais novas. E VBA, galera, VBA pode ser a coisa mais velha do mundo, né, em termos de linguagem, aí o Eric acabou de falar, em termos de linguagem de programação, pode ser uma das mais velhas do mundo, bem parecida com C, com Python, né? E ainda hoje é muito utilizada, gente. Eu não vou mentir para vocês, eu utilizo no meu dia a dia esse negócio, então é bom saber. Ô, Eric, só um exemplo aqui. Quando eu entrei aqui, o meu conhecimento de VBA era bem básico, sabe? E daí o meu projeto aqui, eu tive que usar VBA todos os dias, sabe? Todos os dias mesmo. Deu certo, né? Você aprende até na dor, né? Você pode aprender no amor ou na dor. Então, vocês que ainda não entraram no mercado, vocês puderem aprender com antecedência, né? Se dedicar a isso, é até outra dica para vocês saírem na frente aí. Uma última coisa também é que existem softwares específicos de engenharia química mesmo, que o Lucas tinha comentado ali, que são alguns softwares como, por exemplo, de gerenciamento de processos, que a gente chama do PINS, né? Que é o PI. O PINS acho que é de uma outra empresa, o PI é da OCSoft, são softwares de engenharia química mesmo, onde a gente monitora o processo dia a dia. Esses softwares, Lucas, você pode ficar tranquilo que você vai aprender no dia a dia mesmo. Eles não são complicados, são bem intuitivos e não requerem nenhum estudo prévio. Agora, se você estiver entrando numa área de engenharia de projeto ou de desenvolvimento de novos processos químicos, aí eu sugeriria que você aprendesse o Aspen,
Porque o Aspen é um simulador de processos aí, né? Que é onde você vai poder calcular o número de tubos do seu trocador, a área que você tem que ter no seu casco, coisas que são mais de projeto mesmo, que a gente no dia a dia, como está um processo, a gente não trabalha. Mas quem está na engenharia de projeto precisa aprender o Aspen sim, tá? Lucas, é interessante isso daí, porque é o seguinte, pensa que a gente vai trabalhar numa indústria e a gente vai ver o processo como macro, né? Independente se você está na utilidades, na produção, você vai enxergar aquilo ali como um macro e você vai ser uma pessoa que vai tomar conta, gerenciar de algo que já está acontecendo. E aí, se realmente você for trabalhar, por exemplo, numa empresa que faz trocador de calor, ou seja, uma coisa específica, aí provavelmente você vai ter que utilizar um software para isso. Mas como o Matheus falou, eu acho que não é algo que você tem que se preocupar antes, sabe? Se surgir a necessidade, naturalmente você vai se familiarizar com isso e a pessoa que você está respondendo vai entender que você precisa de tempo para aprender. Acho que o Lucas pediu para falar no microfone, não sei se o Arthur puder autorizar aí. Pode falar sim, Lucas. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Eu tentei baixar um que é gratuito, acho que é Coco alguma coisa. Eu estava vendo, eles falavam que era bem bom, assim, dava para fazer umas simulações bem, sei lá, razoavelmente semelhantes ao que seria. Não é aqueles... Só que eu não sei o que deu, não consegui baixar ainda. Eu vou tentar... Vocês conhecem esse? Esse particularmente não, Lucas. O que a gente conhece acho que é o Super... Que usa na faculdade, né? Que era um batelada lá, que era até software livre, né? Que era o... Poxa, a gente vai ficar devendo, a gente vai procurar aqui, a gente manda para a Fer. Ô Lucas, mas assim, não de programa. Eu utilizei aqui durante o trainee, precisei fazer muito balanço de energia, né? No Excel. E aí você precisa calcular a entalpia, que depende de pressão e temperatura. E é impossível, inviável, você ficar indo em tabelas de entalpia e de pressão, temperatura, entropia para descobrir entalpia. E aí eu até achei na internet um suplemento, é tipo o Solver, você baixa um aplicativozinho, instala no Excel e aí ele te dá diversas funções termodinâmicas, igual a função soma-si, proc-v, você vai ter lá um banco de funções de engenharia, de termodinâmica. E aí, se você quiser, se fizer sentido para você, você pode falar comigo aí que eu te ajudo a baixar, é bem simples. Tá, mas pode ser. Outra coisa, legal. Lucas, né? O que é legal, cara, não sei que ano que você tá em que ano? Primeiro semestre. Cara, saudade, hein? Tá no tempo bom, tá no tempo bom. Pô, cara, então o interessante é você fazer o seguinte, claro, você pode assistir algumas aulas, né, no YouTube, entender como funcionam esses softwares aí de simulação, mas talvez você possa deixar esse objetivo aí para aprender realmente quando você tiver que fazer um projeto mesmo no final da faculdade, que é onde você vai trabalhar com Aspen, porque de muito pouco vai adiantar agora você começar a mexer com esses softwares, cara. Não estou desestimulando, não é isso não. Mas é que, por exemplo, ainda você vai passar por OP, por exemplo, operações unitárias, vai entender como funciona um destilador, vai entender como funciona um condensador. Enfim, de qualquer forma, eu queria te agradecer por fazer isso pela gatinha, porque muitas vezes... Gente, obrigado aí por fazer isso pela gatinha também. Enfim, Lucas, acho que é isso, cara. Você pode deixar um pouco para depois. Eu entendo como é que é essa ansiedade aí de já mexer com engenharia química no primeiro ano. Tá tranquilo para você aprender já o software, entender a cara dele, isso você vai pegar em umas videoaulas, mas não tem esse objetivo como agora não, porque você vai aproveitar mesmo isso no final da graduação, beleza? Uhum. O meu professor também de introdução à engenharia, a gente tinha que fazer um trabalho semana passada. Ele sugeriu também acho que é Dia, um deles é Dia e o outro é o Inkscape. O Inkscape eu não gostei muito porque tipo, não tem uma biblioteca específica de engenharia química. Aí tu teria que, sei lá, desenhar, assim, sabe?
Olha, Lucas, eu particularmente, eu acho que o Matheus também não, porque a gente fez a mesma faculdade, mas eu particularmente não conheço esses softwares, cara. Claro que isso muda muito do quê? Do tempo, né, do ano que a gente tá, pô, a gente teve a graduação há um certo tempo atrás, e muda também do professor que a gente tem, né? Claro que, siga as recomendações do seu professor aí, e vá se familiarizando com a cara desses softwares. Pode ser que um dia você use eles e você já esteja familiarizado. O Lucas me falou agora, eu lembrei, pessoal, acho que é legal vocês falarem acho que é legal vocês verem também a cara do Visio. O Visio é um software da Microsoft também que faz fluxogramas. Ele faz fluxogramas de maneiras bem fáceis mesmo, bem intuitivas. Ele tem uma biblioteca bem legal aí de operações unitárias. Então tem uma bomba lá, tem uma transportadora de rosca lá, tem um elevador de canecas lá. Então é legal para vocês verem como faz o fluxograma, como montar tal, porque vira e mexe vocês vão ter que fazer um fluxograma para uma apresentação. E o Visio é muito mais fácil que o Excel, muito menos trabalhoso que o PowerPoint também. Então, se tiver na sua fábrica um Visio, você fala muito obrigado, senhor, e faça a apresentação. Eu acho que dá para encerrar já, né? Vocês são muito gente boa aí, responder todas as perguntas. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Amanhã a gente vai ter, o nosso encontro vai começar às 7h30 de novo, com encerramento oficial, seguindo com as palestras da indústria farmacêutica e suas inúmeras possibilidades. Além disso, amanhã, às 18 horas, pelo YouTube, vai ter a colação de grau magna, com a presença do reitor, diretores, coordenadores, professores. O link vai estar disponível aí no chat. A gente agradece muito a atenção, a palestra foi muito, muito produtiva, muito esclarecedora. A gente que agradece o convite, gente. Vamos aí para uma próxima aí. Pode contatar a gente no LinkedIn se precisar. É isso aí. Obrigado Valeu, aí. gente. Obrigado, hein? Todo mundo.